Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta quarta-feira. E olha, eu quero fazer aqui um pedido para você. Alguns programas mais anteriores, eu falava assim: você já instalou o app na sua vida? App é Acordando para o Propósito. E talvez você não saiba como instalar o Acordando para o Propósito na sua vida. Eu vou dizer para você, é muito fácil. Para instalar o app, basta você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Essas ações representam a sua inscrição no canal, mas acima de tudo você instalar o Acordando para o Propósito na sua vida, fazer com que o Acordando para o Propósito seja parte da sua vida. Nós estamos no mês de fevereiro, o mês está avançando, mas nós estamos percorrendo todo o percurso aqui orientado por aquilo que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos apresenta como ensinamentos. E hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 24 de Gênesis, para nós tratarmos sobre um assunto que muitas das vezes eleva os questionamentos, principalmente para os mais jovens. Isso daqui é algo corriqueiro. E aí eu vou tratar isso somente sobre o viés do que a gente vai ler aqui no capítulo de número 24, sem entrar num campo voltado ao Novo Testamento, porque aqui o foco é nós pensarmos no que Gênesis está apresentando para a gente, os ensinamentos para esse mês de fevereiro. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena como ensinamento para a tua vida. Capítulo de número 24 de Gênesis, você abre a sua Bíblia. Eu sempre também menciono aqui, abriu a Bíblia? Coloque, estou com a Bíblia em mãos, coloca uma figurinha da Bíblia aqui nos nossos comentários para eu saber que você está atento e acompanhando o nosso programa com a Bíblia em punho, com a Bíblia sendo o instrumento para a absorção desse conteúdo. Diz assim o capítulo 24 de Gênesis: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Esse capítulo aqui, ele começa a tratar um pouco sobre o desenvolvimento da história de Isaque, principalmente no que diz respeito ao seu casamento, principalmente no que diz respeito à propositura da vida de Isaque como uma continuidade daquilo que Deus está fazendo na vida de Abraão. E aqui eu friso para você, nesta manhã de quarta-feira, o assunto casamento. E eu quero que você entenda o casamento aqui como uma instituição divina, e sendo uma instituição divina, ela proporciona aquilo que eu diria ser a maior das alianças feitas no mundo terreno. Eu falei para você sobre a questão da aliança do homem com Deus, a aliança de Deus com o homem, mas o fato é que a aliança pressupõe, basicamente, uma concordância entre partes. As partes que fazem uma aliança, essas partes, elas se colocam de maneira concorde, e isso tem a ver com o coração, colocar aquilo que o coração sente, aquilo que o coração pressente, aquilo que o coração inclina, de uma maneira concorde. Significa alinhar, aliançar. Então o casamento representa, isso aqui é uma concepção do que eu penso biblicamente, que o casamento representa mais do que somente uma instituição divina na terra. Mas, acima de tudo, o casamento representa a maior das alianças que o homem pode fazer no campo terreno. Então grave isso daí. Tendo dito isto, pense comigo no seguinte: Abraão precisa, aqui na sua velhice, ter a compreensão de que o seu filho Isaque, o filho da promessa, como nós aprendemos, vai seguir um caminho onde a propositura
do direcionamento de Deus possa se efetivar na prática. O que eu posso compreender aqui é que as alianças que constituímos, elas podem ser feitas de escolha, ao nosso bel prazer, ao nosso próprio entendimento. Pode. Deus dá ao homem a possibilidade de escolha, a possibilidade de discernir, de refletir, de escolher, de raciocinar. Mas eu penso que as alianças também que Deus nos coloca, elas podem ser direcionadas por Deus. E mais do que isso, elas podem ter uma conjuntura que condiz com aquilo que Deus falou previamente. E aí eu digo para você, Abraão está dizendo aqui para o seu servo, põe a mão debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor. Isso aqui é um ato de compromisso, ok? O Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O que Abraão está dizendo é o seguinte, olha, a mulher para o meu filho, diante daquela visão que Deus me deu, diante da propositura da direção de Deus, não pode ser uma mulher cananeia, essa terra em que estou. A mulher para o meu filho tem que ser uma mulher que diz respeito ao contexto da minha parentela. Então olha só que interessante. Por mais que Abraão tenha saído da circunvizinhança da sua parentela, da casa de seu pai, há um vínculo que representa a direção de Deus também. O vínculo sanguíneo, o vínculo relacionado ao ambiente parental, familiar, a ideia de difundir através da descendência gerações e gerações. Então Abraão ele vai sair da sua terra, da sua parentela, mas no momento em que seu filho, aqui na compreensão de Abraão, necessita ter uma esposa, Abraão vai remeter às suas origens. Então veja, quando você for buscar se aliançar, direcionar vislumbres de aliança, pense naquilo que faz parte da tua essência, lembre-se daquilo que faz parte da tua origem. Você nasceu em Cristo, nova criatura? Então as suas alianças precisam estar de acordo com aquilo que faz parte da essência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Aquilo que você vai buscar precisa ter originalmente os princípios e as bases daquilo que a palavra de Deus condiciona para a tua vida. Por quê? Porque isso daqui fala de uma perpetuação de um propósito de Deus. Então o casamento de Isaque aqui não representa única e exclusivamente o juntar de um homem e de uma mulher. Até porque o casamento traz o aspecto para além da unidade, a unicidade. Dois que se fundirão e se tornarão um. E aí Abraão remete essa ideia. Olha, vá buscar uma mulher para o meu filho, mas não entre as cananeias. Vá buscar no ambiente da minha parentela uma mulher para o meu filho Isaque. E aqui eu concluo dizendo para você algumas coisas interessantes. E aí é onde que entra as perguntas que geralmente os jovens fazem sobre esse tipo de assunto. Casamento. Você viu que o casamento aqui é muito mais do que juntar pessoas? Além de o casamento ser uma instituição divina, de ser algo relacionado à vontade de Deus, tem o cunho de uma aliança que vai tornar duas pessoas uma só. A ideia da unicidade. Depois, se você quiser, você pode, lá em Efésios, buscar mais ensinamentos sobre o casamento, sobre a função do homem, sobre a função da mulher dentro dessa instituição. Mas o que eu quero frisar aqui para você é o seguinte: você tem promessa de Deus? Então quem tem promessa de Deus faz alianças pautadas em princípios e principalmente por bases daquilo que a Bíblia ensina. Se você tem uma promessa de Deus, certamente você vai ter outro viés para pensar, inclusive, na escolha da pessoa com que você vai casar. Você vai ver, e aqui a gente não vai, obviamente, se aprofundar no capítulo 24 em diante, mas você vai ver todo o cenário, como que Deus confirma a ideia do casamento. Eu digo sempre, Deus não vai descer na terra para poder falar assim para você, olha, escolhe esta pessoa. Mas Deus, ele trabalha com direcionamentos, de uma maneira que você possa perceber, principalmente no âmbito espiritual, quais são os traços de uma pessoa que corresponde aos princípios da sua palavra e que condiz para aquilo que Deus tem na sua vida. Eu posso testemunhar disso, principalmente por conta da mulher com que eu casei. Vejo, depois de quase 15 anos de casamento
Eu consigo visualizar características na minha esposa que são totalmente condizentes com aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí você pode falar assim, Deus escolheu para você uma esposa? Eu diria para você que eu não necessariamente ouvi diretamente de Deus, tem que ser esta mulher. Mas as características dela, o entendimento do contexto em que eu vivia, as situações que foram sendo detalhadas e espiritualmente compreendidas, me fizeram ter convicção de que ela era uma mulher para poder se casar comigo e para poder viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. E aí, viver entre o natural e o sobrenatural, no que diz respeito ao espiritual, vai ser aí o discernimento. Portanto, muitas das vezes a gente quer a resposta, com quem devemos casar, com quem devemos nos aliançar, e talvez a resposta esteja na maneira com que você vai buscar discernimento, e principalmente coisas que são óbvias aqui. Abraão vai aqui direcionar o seu servo para uma coisa óbvia, mas no meio do caminho, aí há o toque de Deus para poder condicionar o entendimento. E aí Deus não vai decidir por Isaac, Deus não vai decidir por Rebeca, mas Deus vai constituir um cenário para que haja percepção. Então o casamento é uma instituição divina, mas acima de tudo, eu quero que você entenda isso daqui. O casamento, acima de tudo, é uma aliança, eu diria, a maior aliança que podemos fazer no âmbito terreno. O casamento é uma instituição divina, mas é a maior aliança que um homem e que uma mulher pode fazer no âmbito terreno. Não há outra aliança mais profunda do que o casamento. Não há outra aliança que gera maior intimidade do que o casamento. Até porque o casamento não é uma união. O casamento é um aspecto de unicidade. Dois seres diferentes que se fundem e agora se tornam uma só carne. A Bíblia é muito clara em relação a isso. A gente estudou sobre Adão e falamos sobre a ideia de Deus tirar do próprio homem para poder fazer a mulher. Então não preciso explicar mais nada para você. Que se você quiser, você pode voltar lá nos nossos primeiros programas do mês de fevereiro para você compreender o que eu estou falando aqui. Portanto, o casamento é uma instituição divina, uma instituição que mostra para a gente a profundidade de como devemos tratar as alianças que nós fazemos. Certo? Esse foi o Acordando para o Propósito dessa quarta-feira e eu quero dizer para você e orar por você aqui nesta quarta-feira e que você que pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, esse é o momento. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer. Assim como tu conduziu o direcionamento de Abraão para o seu filho Isaac, para que ele pudesse dar continuidade na descendência, como filho da promessa, seguir aquilo que era a tua vontade. Nós compreendemos que as alianças são necessárias, que as alianças são, Senhor, com profundidade aquilo que nós devemos pensar e agir aqui nesta terra. E também no âmbito do casamento é necessário que nós venhamos ter discernimento, porque o casamento é a maior aliança que um homem pode fazer, que uma mulher pode fazer aqui na terra. Uma relação de intimidade, de profundidade, para poder constituir a família, que é a instituição divina que tu também estabeleceu aqui nesta terra. Portanto, se tem alguém porventura que está nos acompanhando, que vai tomar esta decisão, que tomou a decisão pelo casamento, que tu venha direcionar os teus filhos para que eles possam compreender e tomar as decisões corretas, pautadas nos princípios da tua palavra. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço para você. Parabéns por estar aqui acordando para o propósito e eu te vejo amanhã, querendo Deus. Um forte abraço.